Esse lance de pesquisa aí, eu tava ouvindo na rádio esses dias aí, umas pesquisas que os caras estavam fazendo das eleições, cara. Eu fiquei chateado, porque é bem provável que a gente vá pro segundo turno com Lula e Bolsonaro, cara. É meio triste, né? Cara, mas triste é um juízo de valor, entendeu? Não, com certeza. Triste é pra mim... você, não pras pessoas que estão colocando esses dois candidatos no segundo turno. Mas eu entendo, muita gente Brasil, partilha desse mano. sentimento. Não, é um juízo de valor, com certeza. Mas é um que eu faço assim com segurança, sabe? Pô, você tem dois caras ali que representam só o que há de errado pros dois lados, na minha opinião, entendeu? E aí... É a sua opinião. É, claro, mas... E eu acho que não é uma renovação, não é novo. Ah, isso com entendeu? certeza, não é só novo. o mais velho, é só mais um cara Mas que calma, já tá pera. todo fudido, já tá Mas todo aí, com o calma. rabo preso com o Essas sistema. pesquisas têm mostrado outras possibilidades. Então, tem mostrado que outros candidatos ganhariam no segundo turno, tem mostrado que outros Sério? candidatos se apresentam fortes, sim. É? Então, acho que tem que tomar cuidado também para não ficar chocado só com a primeira constatação. E a gente tem tempo até 2022. Até agora, não tem ninguém... as duas candidaturas óbvias são a do Lula e a do Bolsonaro. A gente vem falando de uma terceira candidatura que pode surgir. Ela terceira surgiu? via. Não, então como é que ela vai estar forte? A gente consegue Tem os candidatos chutar. aí, Não, né? mas É. tem uns... Olha como é muito mais solto. É verdade, a gente Como sabe é que você tem quer esses que isso dois. esteja ali concretamente representado com força? Mas sabe que uma Calma. coisa que fez o bem. Bolsonaro se tornar uma via? Ele tava em campanha 4 anos antes da eleição, tá ligado? Eu sinto que se tivesse realmente... Pra surgir uma terceira via, o cara tinha que estar agora falando, eu sou a porra da terceira via e vamos lá. Mas não tá surgindo nada disso. Cara, mas eu acho que, de novo, é uma sensação que não considera as variáveis que importam. Pode ser uma boa estratégia num caso, pode não ser em outros casos. Tudo depende do contexto. A questão Eu me sinto desotimista. Pessimista, me sinto pessimista na parada. Mas não adianta muito se sentir pessimista. Não, Porque aí não a é gente questão de acaba se adiantar, não. É o que derrotando, eu a gente tem sinto que olhando o acreditar. cenário, entendeu? Então, a gente precisa trabalhar para construir uma alternativa que reflita a nossa vontade. Aí eu Porra, concordo, é isso. exato. Então, vamos lá, vamos ver o que está surgindo, quais são as candidaturas alternativas, o que eu posso fazer, vou trabalhar para isso, acredito nessa? Prospectivo. Senão a gente fica só, putz. Mas é foda não. Mas aquilo é o argumento que você deu. É foda não trabalhar pra uma terceira via sem essa terceira via existir também, Não, né? mas calma. Aí a questão é a articulação. Ela pode se apresentar. E começam a se desenhar algumas coisas. Vocês falando, eu já consigo pensar em algumas coisas. Você não disse? Sim. E aí, a partir do que você pensou, você tem acompanhado a estruturação dessas candidaturas? Tem visto o que o povo tem feito? Tem trabalhado de alguma maneira para fortalecer algum movimento que te represente mais? Sim. Então, ótimo. Eu tenho trabalhado Tá pra fortalecer o movimento humano, que é liberdade. Legal, mas beleza. Mas se eu for pra falar pra você que se um dia eu vou fazer campanha ou fazer um esforço pra ajudar algum político na campanha dele, nunca na minha vida. Tudo bem. Também Nunca. escolhas. É porque, mano, eu já perdi total crença no sistema brasileiro. Pra mim, eu juro pra vocês, pra mim isso é um teatro macabro. É só a gente ficar... É tipo filme, é tipo cinema e novela. É uma coisa que a gente fica vendo pra sentir que tá fazendo parte da parada e sentir que algo tá mudando, que a gente tá participando. Mas é verdade que as cartas estão marcadas, já estão na mesa e a gente não tá fazendo nada pra mudar. Esse é um tipo de discurso Você que vem interessa. se decepcionando há tanto tempo que você chegou nessa... Sim, enfim. cara, eu Mas vejo... assim, eu acho que o desenho meio que tá desenhando. Eu entendo o teu argumento de que essa terceira via, se viesse a existir, ela teria muito mais força se ela já tivesse concretizado e viesse fazendo, enfim, campanha e direcionando. Mas eu acho que eu li alguma coisa no jornal ontem ou anteontem que o Luciano Huck não vai sair, né? Porque ele vai, parece que, renovar o contrato. Então, já é um cara que seria a suposta terceira via, né? Que é um outsider, e que não vai participar. Então, isso já vai... Mas ele é um outsider, Luciano Huck? Ele Eu não não nunca acho foi político. político. Será O cara que é é? um O que que você apresentador quer? de TV. Um outsider é um cara realmente desconectado dos jogos políticos que Não, mas rolam em daí o Brasília. conceito Ele de não é o cara Mas outsider aí desconectado. você quer seria- o quê? Uma pessoa que não saiba nem como rola a política, nada? Não, eu quero que ele Caiu saiba, ali. mas eu não quero que ele já esteja comprado ou vendido. Ah, porra. eu acho que você talvez esteja com esse discurso de contra a elite de qualquer maneira. Não, pô, é que sério O que você olha seria pro Luciano Huck e você pensa Caracteriza num o cara... outsider. Mas é que O outsider é um cara que... Ó, o Luciano Huck, ele ganhou um empréstimo do governo Dilma, eu acho, pra comprar um jatinho a juros baixos. Esse cara não é um outsider. Esse é um Então, cara qualquer total pessoa que insider. tenha feito um empréstimo com juros Qualquer pessoa que, subsidiado não tem pode. um dedinho no poder e que já tá com os esquemas esse é o- e é o ganha sistema. privilégios do sistema, esse cara não vai chegar no sistema e combater o sistema.
Então, mas é Esse que cara vai ser só mais um Mas o fantoche que, do que é sistema. combater o sistema? É mudança. Por que as drogas não legalizam? Porque o sistema, ele é interessante pro sistema continuar legal. Muitos senadores ou, sei lá, deputados federais, eles são da máfia. Eles são envolvidos com esquema Mas você fudido. consegue perceber que todas as suas afirmações, elas são baseadas em impressões? Não é impressão. E sensações? O Aécio foi encontrado com passa-base no... Não, no... mas a questão, mano, sim, eu não tô falando que não tem assim, eu tenho essa conexão do fulano com X coisa. Eu entendo a sua frustração, é natural que você tenha. E eu acho que é esperado que as pessoas se frustrem com o sistema político. Mas essa tua frustração é uma frustração generalizada com como as coisas funcionam. Legal. Só que você precisa entender, o que é um outsider que eu quero? Como que eu viabilizaria essa candidatura? É isso, a população. É porque o outsider... é mais prático, é menos só... tudo errado e tal, É porque quando a gente Mas pensa... será que não chega o momento que a gente tem que falar pro pessoal, mano, vocês estão aí votando, achando que estão fazendo sua parte. Não, eu voto, tô na democracia, a gente vive numa democracia. Todo ano eu voto. Você tem a Desculpa, impressão- pra mim parece um gado que tá usando a porra da desculpa que ele tem uma oportunidade de 2 em 2 anos, porque são 2 anos pra votar, e ele acha que porque ele vota ele é livre e ele tá fazendo alguma mudança no mundo. Porra, Mas de nenhuma, novo, isso é um discurso que pra de mim... novo é um discurso derrotista. Eu acho que Porque não. O tem- derrotista é qual achar é? que você votando vai mudar Mas alguma qual é a coisa. proposta? Eu acho que a gente tem que olhar pra nós, em se importar com nós mesmos, construir internamente as nossas relações pessoais e não se importar com o governo, ficar tentando fazer campanha Mas o pra governo político. vai existir. Ele vai existir, mas se o governo tiver uma população muito forte, unida, estabelecida, com grana, entendeu? Todo mundo ajudando um ao próximo, o governo vai ter menos influência pra foder o povo, é a minha visão. Quanto mais fortalecido o indivíduo tiver, mais difícil é para um governo impor uma vontade autoritária. Legal, mas aí os indivíduos vão se fortalecendo e você tem eleições, por exemplo, em 2022. Eu quero uma proposta pragmática, prática, 2022. A gente só fala, não vai adiantar nada? Eu acho que não. Eu acho que você tem que votar no cara que você acha melhor no primeiro turno, tá ligado? Mas, aí no segundo turno vem Lula e Bolsonaro, o que Você você não faz? sabe ainda, Você ele fala não assim, mano, eu chegou. tô numa piada. Você faz uma piada, É brincadeira isso que tá Mas acontecendo, não é percebe, possível. de novo, não tem pragmatismo. É só, que merda. Não, Eu entendo a sua reação, mas chega a no gente momento precisa... que você tá num barco em volta de chamas e cheio de merda, e ele vai afundando aos poucos e fala, mano, isso aqui não vai a lugar nenhum. Então tá bom, então morre e afunda. Beleza. A tua postura é essa. O meu ponto é... A realidade é o que ela é. Ela não é o que você gostaria que ela fosse. Ela não é o que eu gostaria que ela fosse. E a gente precisa trabalhar pra tentar transformar na medida do possível. Só que tem que ter proposta Mike tá numa prática. frustração extrema, né? Não, Porra, velho. Mas é que meu ponto é que alguém tem que compreensível, apontar cara, que essa é a realidade. Porque as pessoas não entendem que essa é a Mas por realidade. que faz Elas acham... esse papel, cara? Mas eu Vai tento. lá. Mas eu tento. Mas aí eu quero proposta, não só reclamação. Eu dou proposta. Eu dou aqui Mas várias, Uma mas democracia direta. democracia direta é uma proposta que eu tenho. Mas Pra todos os assuntos. E o... a parada Você... Tá bom. A parada do outsider, na minha leitura, é que seria um... Mas pode perguntar, pode falar Não à tem vontade, eu não tenho problema. Mas nem eu só falei, não, tá bom, vai, é a proposta. Não, a parada do outsider, que na minha leitura eu vejo o Luciano como é porque de todas as outras possibilidades ali, todos são políticos, ou já estão inseridos no contexto político. O cara já teve um cargo ou na máquina pública, ou se candidatou, enfim. E o Luciano Huck, apesar de ele ser uma pessoa envolvida com política, ele nunca teve um cargo na política, entendeu? Ele é um cara que é um apresentador de TV. Se você falar, outro cara que vai vir é um médico, outro cara que vai vir é um empresário. Esses caras, na minha leitura, se eles não tiveram nenhum cargo público, se eles não tiveram, sei lá, tanto um cargo que ele foi eleito para isso ou indicado para isso, ele é o outsider, porque ele é um forasteiro, ele está vindo de outro segmento e entrando na política, entendeu? Essa é a leitura só enfim, o único possível outsider que a gente teria, que é o Luciano Huck, pelo que parece não vai sair, porque essa notícia é que ele vai renovar com a Globo, então vai voltar para, de novo, dentro de, enfim, todo mundo, as cartas marcadas. Todos os candidatos possíveis que a gente ouve falar são caras que já estão na política. E aí vem tua frustração que você falou. É que assim, tem umas coisas que são básicas. Por exemplo, investimento na educação para a gente ter efeito daqui a 50 anos. Certo? Que é umas paradas que ninguém faz porque não dá voto. E eu já vi... Mas essa tua consciência já é muito legal. Não, beleza. E isso que você tá fazendo é um puta trabalho.
Então, você dizer, por exemplo... porque aí você vai ter consequências como discussões de você tirar a vinculação das verbas para educação e saúde, você começa a perceber que talvez o cara tire a verba da educação para jogar para a saúde, não porque o Estado, o município precise mais de verba para a saúde, voto. mas é porque dá voto. Exato. Isso é uma política eleitoreira. Isso já é legal. Isso é uma coisa legal para a gente falar, porque a gente começa a perceber, e aí a população, percebendo que pode ser uma política eleitoreira, começa a cobrar e falar, não, cara, mas peraí. Justifica melhor essa tua decisão aí. Quando a gente se conscientiza das coisas e cobra justificativas claras, já melhora muito, porque fica mais difícil enganar as pessoas. Mas por isso que eu falo tanto da gente buscar ter clareza e racionalidade. O que é que a gente quer? O que é que a gente acha? A partir de onde a gente concluiu isso? Porque assim a gente vai fortalecer a nossa crítica. É fortalecendo o nosso senso crítico, e aí eu concordo com você, você fala de fortalecer o indivíduo, mas fortalecer criticamente. Eu preciso saber qual é exatamente o objeto da minha crítica para cobrar um posicionamento. Essa posição, ótima. Olha lá, a galera vai instrumentalizar, porque a educação vai dar resultado de longo prazo. Não vai nada, ele falou isso, todo mundo sabe disso há anos, só que não é todo mundo, Monark. Claro que não. Recentemente a gente estava discutindo desvinculação de receita e o pessoal estava falando, mas o gestor tem que poder decidir. E eu concordo que ele tem que ter algum grau de liberdade para decidir, mas eu preciso considerar esse dado, que é, na saúde eu consigo fazer ações visíveis no curto prazo e eu posso ganhar com voto. Não é tão fácil assim, porque os assuntos eles se tornam mais complexos quando eles chegam no debate. Chega uma hora que você está discutindo desvinculação de receitas, você vai falar, pô, peraí, sei lá. E, de repente, esse argumento está lá. Só que alguém precisa chegar, pensar, falar, olha aí, tem esse argumento. Mas eu me pergunto, o que adianta a gente ter ideias fodas, argumentos fodas? Você tá desanimado, Monark? Não é que... Não adianta, cara. Mas há quantos anos não a gente se derrota, vive isso? não. Há quantos anos a gente Mas vive qual isso? é a alternativa, cara? Falar, porra, quantos anos nós estamos? Que não Eu vai acho que adiantar tem que causar indignação nas pessoas. Não, mas as pessoas já estão indignadas. Não tão só que a gente suficiente, precisa... elas parecem estar Sabe quando você tá na merda e tá quentinho? Eu acho que a gente acha que tem indignação. A gente precisa de indignação junto com ação. E ação significa, do mesmo jeito que a gente fala sobre o debate de política de drogas, as pessoas precisam se informar, não Com precisam? certeza. Então, muita gente debate política de drogas baseada em impressão. E por isso o debate não avança. Então a gente tem que cuidar para que em todos os assuntos a gente tenha argumento e não opinião sobre aquilo, para que a gente avance. Mas será que é só uma impressão minha que o Estado tá meio caótico e que parece que não evolui? Não acho que seja só uma impressão. Eu falo que você fala baseado em impressões porque eu falo, mas o que é praticamente para a gente conseguir pensar em soluções? Eu acho que é mais... a gente pode pensar em uma milhão de frustração mais soluções aqui. É uma Mas frustração nenhuma das mais nossas geral. soluções vai passar. Nenhuma Então, vai... falar de novo, não adianta tudo que eu falar pra você vai falar, mas não vai adiantar nada. Então, se não vai adiantar nada, cara, vai morar numa ilha. Eu tenho vontade, cara. Então vai.